colocar a nossa lição. Meus irmãos, essa lição então é a continuação da lição da última, desse tema, né? Aliás, é a continuação desse tema, do culto religioso e do domingo. Deixa eu só organizar aqui meu material. Ok, então sobre o culto religioso e o domingo nós vimos algumas coisas. Eu vou só rapidamente aqui, em 2 minutos, repassar aquilo que nós já vimos e darmos continuidade. Deixa eu ligar aqui meu negócio, senão não funciona, né? Então, a luz da natureza mostra, e ali estão os textos prova, que nós já estudamos, a luz da natureza mostra que é um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda força. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, né? Isso aqui é algo que eu quero frisar, porque tem grande importância teológica e prática. Deus, ele não pode ser adorado de outra forma que não a forma que foi por Ele determinada. Amém, meus irmãos? Então, ele não deve ser adorado segundo as imaginações dos homens, nem invenções. Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenção dos homens ou sugestões de Satanás. Nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Então, os reformadores, né, mas mesmo antes deles, eles tinham a seguinte visão: sola Escritura, né, somente a Escritura. Então, toda a nossa regra de fé e prática é baseada na palavra de Deus, especialmente aquilo que diz respeito ao nosso culto. Então, para nós fazermos algo no culto, ou tem que estar claramente expresso nas Escrituras, ou tem que ser claramente deduzido dela. O culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só a Ele. E não deve ser prestado nem aos anjos. Então, o autor de Hebreus bate muito nessa tecla, né, do culto aos anjos, que não deve acontecer. Então, o culto não deve ser prestado aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Depois da queda, deve ser prestado a Deus somente pela mediação de Jesus Cristo. Somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. A oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho Jesus, pelo auxílio do Espírito Santo, né? Então, a oração é uma parte do culto, uma parte essencial do culto. Nós fazemos várias orações no culto, e a nossa oração deve ser feita sempre em nome de Jesus, né? Nós cremos que Ele é o único mediador e o Espírito Santo é aquele que conduz a igreja em oração. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele conduz a igreja em oração. Eita! Dá para passar aí, João, fazendo favor? Que enroscou aqui. Travou aí também? Ok, obrigado. A oração deve ser feita segundo a vontade do Pai. Então, a oração deve ser feita segundo a vontade do Pai, né? Essa é uma questão importante. Como que a gente vai orar segundo a vontade do Pai? A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Porque quando a gente conhece a palavra, a gente conhece a vontade do Pai. E essa oração deve ser feita com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, porque a gente pode orar também silenciosamente, né? Mas se a oração for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes.
Então, tudo que for falado na igreja, ou tudo que é falado na igreja, deve ser falado de uma maneira que as pessoas entendam claramente o que se está falando. Porque o apóstolo Paulo diz que não se pode dizer amém se você não entender ou não concordar com a pessoa que está orando. Várias vezes já aconteceu na igreja da pessoa orar e eu não falo amém. Se eu não concordo, né? Ou se eu não entendi. Então vamos lá. Enroscou de novo aqui. Nos considerar, né? Então, meus irmãos, quando nós olhamos para 1 João 5,14, eu falei evangelho, mas é 1 João, o Sebastião leu certo. É 1 João, meus irmãos, vamos lá. Vamos acompanhar a leitura. Você pode ler de novo, Sebastião? Ele nos ouve, né? A palavra ouvir aí não significa escutar, mas significa atender, né? Então, todas as vezes que nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos atende. Então, a oração por coisas lícitas, ela diz respeito a isso, orar segundo a vontade de Deus, orar segundo as Escrituras. Nós vemos, por vezes, os profetas orando as profecias que foram feitas no passado, para que essas profecias viessem a se cumprir. Então, nós devemos conhecer a palavra de Deus e, conhecendo a palavra, oramos segundo a palavra. E quando nós oramos dessa forma, podemos ter a certeza de que Deus ouvirá as nossas orações. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Deus também é fiel à sua palavra. Então, essa é a oração por coisas lícitas. Nós podemos orar por qualquer coisa, mas Deus não tem a obrigação de atender. Ele pode atender qualquer oração nossa. Mas quando nós oramos segundo a palavra, podemos ter a certeza de que Ele certamente nos atenderá. A oração também deve ser feita, veja aí no slide, por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro. Então vejamos ali, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. Quem achar, pode ler. Antes de tudo, pode ser exorto que se use a prática da súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então o apóstolo Paulo, ele orienta aqui a Timóteo a orar e suplicar, né, interceder, fazer ações de graças por todos os homens, né, por todos os tipos de homens, especialmente pelas autoridades. Então, meus irmãos, é interessante isso, né? Na nossa lista de oração, não deve estar somente os nossos pedidos pessoais, mas na nossa lista de oração devem estar
todos os homens. Nós devemos orar pelos vereadores, devemos orar pelo prefeito, devemos orar pelo governador, devemos orar pelo presidente, devemos orar pelos juízes, né? Quer os da nossa corte ou os da Suprema Corte. Devemos nos colocar de joelhos e orar por eles. Só um detalhe, né? Às vezes a gente acha que os nossos governantes eles não são bons, e nós temos o direito de pensar isso e até, às vezes, de criticá-los. Mas pense nos governantes da época em que Paulo escreveu esse texto. Eles eram os governantes do Império Romano, né? E eles eram terríveis, eram cruéis. E quando falamos terríveis, muito terríveis mesmo. Inclusive, eles eram opressores do povo judeu, né? E depois dos cristãos. E Paulo diz, olha, orem pelas autoridades, orem pelos reis. Nós devemos orar também pelos professores, devemos orar pelos policiais. Meus irmãos, a arma da igreja é a oração, né? Eu fico pensando, esse povo que está na rua, fazendo passeatas, fazendo, como é que fala? Fazendo esses movimentos, né? Eles têm aí os encontros, né? Esqueci, fugiu a palavra agora. Manifestações, fazendo as manifestações. Não que seja errado ou ilícito fazer as manifestações, mas imagine essa multidão que se faz presente nas manifestações de joelhos dobrados e orando. Isso, meus irmãos, mudaria o nosso país, mudaria a nossa nação, porque Deus, Ele ouve as nossas orações. E aqui nós temos uma promessa, né? Paulo diz que se nós orarmos, né, se a igreja orar, nós vamos ter o quê? Vida tranquila e mansa, né? Vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Com isso o apóstolo Paulo, entre linhas, ele não quer dizer que você vai viver debaixo de uma rede, né? Ali com água de coco, não é isso que ele quer dizer. Mas ele quer dizer que nós vamos conseguir viver o cristianismo em paz. Mas Paulo escreveu isso num tempo difícil, num tempo de perseguição. E depois viria ainda uma perseguição severa. Mas como a igreja perseverou em oração, a igreja hoje é uma igreja que vive em paz. Então nós temos que valorizar muito esse tempo que vivemos, porque foi algo conquistado com oração. Amém, meus irmãos? Então a oração, e esse tipo de oração, nós estamos falando do culto. Esse tipo de oração deve ser feita no culto. Veja também, João capítulo 17, verso 20. Pastor, mas não existe um egoísmo, entendeu, da parte da gente, achando que eles não merecem isso? Com certeza, eles não merecem. Às vezes a gente não ora. Sim, o Sebastião está dizendo, às vezes a gente é egoísta e não ora porque acha que eles não merecem, né? Mas não é uma questão de merecimento a nossa oração, merecimento deles. É uma questão de dever. Nós oramos porque é nosso dever. E às vezes, meus irmãos, a nossa oração, ela é um exercício. É por isso que nós devemos ser moldados pelo Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, né? Então eu não sei orar como convém, nem você. O Espírito Santo deve conduzir a nossa oração. O que Jesus nos ensinou? A orar pelos nossos inimigos. Fala sério, você ora pelo seu inimigo? Que tipo de oração você faz pelo seu inimigo? Então, quando a gente pensa, né, nos nossos governantes, daqueles que a gente não gosta, como nós vamos orar por eles? Quando Paulo pede oração por todos os tipos de homens, Paulo entende que Deus é soberano sobre os homens e sobre o coração deles. Deus é aquele que pode agir no coração. Deus pode usar esses homens mesmo sem a conversão deles, para o bem da igreja. Deus não usou Ciro para libertar Israel do cativeiro babilônico? Ciro não era convertido. Ciro era alguém terrível, mas Deus disse, ele é o meu servo e fará toda a minha vontade. Então, meus irmãos, nós devemos orar. E Deus pode fazer com que homens maus façam o bem, mesmo sem que eles se convertam, porque Deus é o governante de toda a terra.
Mas como eu disse, né, toda a classe de homens. Então nós devemos orar pelos aqueles que têm, vamos dizer assim, grande poder, mas também pelos professores, devemos orar pelo delegado, devemos orar por toda a classe de homens. Colocar mesmo diante de Deus, e Ele ouvirá as nossas orações. Nós temos visto pouco o poder de Deus, porque pouco temos orado. João, né? João capítulo 17, versículo 20. Quem achar pode ler. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então veja ali no slide, nós devemos orar por aqueles que existem atualmente ou que existirão no futuro. Jesus faz esse tipo de oração. Ele ora por aqueles que naquele momento acreditavam nele, mas ele ora também por aqueles que viriam a acreditar. Nós devemos orar, meus irmãos, por nós mesmos e também pelas gerações futuras. Tudo está nas mãos de Deus. Olha só que interessante. A Bíblia nos ensina que a nossa oração tem impacto não só sobre a nossa geração, mas também sobre as gerações futuras. Isso é pela fé. É pela fé. Amém, igreja? Então, oremos. Vamos colocar diante de Deus. E esse tipo de oração, ele deve acontecer também no culto. Mas nós não devemos orar pelos mortos, né? Não devemos orar pelos mortos. Vamos ver 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ver 2 textos. 2 Samuel, capítulo 12. Nós vemos aqui Davi, quando morre o seu filho, que era filho de Batseba. De Batseba depois virá Salomão, que será rei de Israel. Mas Davi ora por este menino, né, o primeiro filho que ele teve com Batseba, que veio a morrer. 2 Samuel, capítulo 12, versos 21 a 23. Então o menino estava doente, Davi estava orando e jejuando por ele, mas o menino morreu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora é morta. Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Né? Então aqui temos um detalhe interessante. É claro, né? Na Bíblia houve pessoas que oraram pela ressurreição de mortos e não pelos mortos. Mas Davi, ele diz aqui o seguinte: olha, a criança já morreu. Se eu for até ela, porque a partir do momento que a criança morreu, Davi quebrou o seu jejum e passou a comer pão. Davi diz assim: olha, se eu for até ela, ela não virá até mim. Por que a criança não viria até ele? Porque os mortos vão para outro lugar. Eles não podem ter nenhum contato conosco, com aqueles que estão vivos. Veja lá Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 19 para que fique claro. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele,
e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então, meus irmãos, aqui morre o mendigo e ele é levado para o seio de Abraão. Onde é o seio de Abraão? O seio de Abraão também é o mesmo lugar que é o paraíso. Lembra o que Jesus disse ao ladrão da cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, o seio de Abraão é o paraíso. O seio de Abraão e o paraíso ainda não são o céu final, né? Pode ser chamado assim de um céu, mas o local final aonde nós vamos ficar chama-se novos céus e nova terra. Antes do novo céu e da nova terra, existe esse local chamado seio de Abraão. Por que a gente não vai direto para o céu? Porque a Bíblia diz que ninguém vai entrar lá no novo céu e na nova terra antes da volta do Senhor Jesus. No novo céu e na nova terra, nós vamos entrar depois da ressurreição, depois de ressuscitados dos mortos. Mas no paraíso, quando a pessoa morre, o corpo vai para o pó, vai para os vermes, mas a alma vai para o seio de Abraão, ou para o paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado. O mendigo morreu, foi para o seio de Abraão. O rico foi para um local de tormento, o inferno, né? Aquilo que a gente chama de inferno. Só que o inferno, olha aqui para mim, o inferno também não é o estado final. Tá? O inferno, todos aqueles que estão no inferno, depois serão lançados num lugar chamado Lago de Fogo. Quem está no seio de Abraão vai pular para novo céu e nova terra. Quem está no inferno vai pular para Lago de Fogo, né? Será lançado num lago de fogo. O que fazem estas pessoas que estão no paraíso ou no lago de fogo, ou no inferno? Elas aguardam o retorno de Cristo, onde será estabelecido o seu tribunal, como Paulo fala lá em Romanos, e todos serão julgados por Deus. Verso 23, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Olha o que Jesus ensina, né? Quem está no seio de Abraão e quem está no inferno, ok? O que está no um não pode passar para o outro lugar. Os irmãos estão compreendendo? É lógico, né? Quem está no seio de Abraão não vai querer pular lá no local de tormento, né? Mas se quiser, também não consegue. E quem está no local de tormento não consegue passar para o local do paraíso. Jesus diz, tem um grande abismo, não tem como passar para o outro lugar, nem o do outro para o lugar que é um, ok? Na Bíblia, nós não temos o ensino do purgatório, né, que seria um estado intermediário entre o paraíso e o inferno. Esse ensino do purgatório, ele não é bíblico. Mas veja ali, o que acontece, né? Verso 27. Então replicou: Pai, o rico implora, né? O rico replica: Pai, eu te imploro que o mandes à casa dos meus pais, à casa paterna,
Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abrão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abrão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abrão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, a Bíblia deixa claro que aqueles que morreram, a gente não tem nenhum contato com eles. Nenhum contato com eles. Eles estão em outro plano. Então, às vezes eu vejo, né, eu já vi isso várias vezes, a gente vai no cemitério e fazer algum velório, alguma coisa, né, acompanhar algum cortejo, chega lá, sempre tem alguém no túmulo falando com a pessoa que morreu lá. Isso é bom para o psicológico da pessoa, mas aquele que morreu não está ali, não está ouvindo. Você falar, nada. Estão me entendendo? Isso está nas Escrituras. E a Bíblia proíbe falar com mortos. Por quê? Porque quando você tenta falar com mortos, quando alguém tenta falar com os mortos, dá oportunidade para Satanás falar com uma pessoa. Então, quem tenta falar com mortos acaba ouvindo a voz de Satanás. Então, Jesus deixa bem claro, olha, quem morreu está em outro plano. E é interessante que o texto vai dizer o seguinte: qual o modo que Deus escolheu para nos salvar, ou para nos consertar e nos salvar? A palavra. Jesus disse, olha, os mortos não tem que falar, a pessoa não tem que se converter porque ouviu um morto falar. A pessoa tem que se converter pela palavra de Deus. Eles têm Moisés e têm os profetas. Ouçam a Moisés e os profetas. Se não ouvirem Moisés e os profetas, não ouvirão ninguém, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos? Jesus ressuscitou dentre os mortos. O povo ouviu a Jesus? Não. Lázaro também ressuscitou dentre os mortos. O que tentaram fazer com Lázaro? Matá-lo. Então, a pessoa que não ouve a palavra, não ouve ninguém, né? Então, a Bíblia, ela vai proibir culto, né, ou oração aos mortos, porque os mortos, eles não podem participar. Voltando um pouquinho ali atrás, você falou que Seio de Abraão? purgatório. Purgatório. Ele não é bíblico, Não. mas ele significa a mesma coisa. Não. Eu vivi isso aí, aprendi isso, né? O purgatório é um lugar onde a pessoa vai para se purificar, né, dos seus pecados. Ele só não é bíblico. Mas Ele ele, é ensinado na Igreja Católica. pela tradição católica, ele é ensinado, né? O purgatório, ele é um ensino católico, mas ele não é um ensino que tem nas Escrituras. Você pode cavar as Escrituras, você pode se aprofundar nas Escrituras, você não vai achar nada que se enquadre ao purgatório. Mas é mais ou menos. Não, é totalmente diferente. Quem foi para o paraíso, está no paraíso. Não está se purificando. Já foi justificado, como diz Paulo. Só aguarda o dia do martelo do juiz bater, né, para a sua liberação. Quem foi para o inferno está em tormento e aguarda a condenação eterna. 1 João capítulo 5, verso 16. Zézio. O ladrão da cruz está no paraíso. Oi, Zézio? Deus já salvou ele. Foi para o paraíso, exatamente. Oi? Sim. Ele vai sendo purificado ali, né? Através das nossas orações, é isso que se crê. Mas você entende que essas missas, né, de sétimo dias são feitas até por alguns papas.
Então, crê-se que eles estão aonde? Se o ladrão da cruz, que era um ladrão, né, e ele não era só um ladrão, para ele ir à cruz, ele era um ladrão e também um assassino. Porque o Império Romano, ele punia com rigor os crimes, né, os crimes hediondos. E o ladrão da cruz, ele cometeu graves crimes para ele estar ali. E Jesus, naquele dia, o justificou. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aonde eu vou, você vai estar. A ideia ali é: onde eu estou, você estará também. Você estará comigo no paraíso. Não o paraíso lá do Éden, mas um paraíso superior ao Éden. Estarás comigo lá. Então, esse é o poder da cruz, é o poder do perdão de Cristo. O perigo também de nós fazermos oração aos mortos, né, de nós termos alguma resposta. E a gente entender que aquele morto fez algum milagre por nós que estamos vivos. 1 João, capítulo de número 5, versículo 16. Quem achar pode ler bem alto. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Então, qual seria aqui o pecado para a morte, né? Pecado para a morte. Que ele diz aqui, olha, se alguém ver o seu irmão cometendo pecado não para a morte, ore pelo seu irmão e Deus lhe dará vida, né? A ideia é que há pessoas que estão em pecado e nós devemos orar por essas pessoas para que elas sejam libertas do pecado. Paulo está falando de um crente que está morto. Por quê? Porque ele está sendo dominado pelo seu pecado, né? Tem que achar aí o... Mas Paulo diz assim, olha, se alguém há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. O que seria o pecado para a morte? O que se entende desse pecado para a morte é da pessoa que está cometendo um pecado, ela é repreendida, mas mesmo assim ela continua vivendo nesse pecado. Ela vive no pecado, ela vive na prática do pecado, mesmo sendo repreendida pela igreja, mesmo sendo às vezes disciplinada, ela continua naquele pecado. Aí chega um momento que a igreja não ora mais por ela. Os irmãos compreenderam? Né? Então, eu acho que eu entendo que nós não devemos desistir de orar pela pessoa, mas chega uma hora que a igreja para de orar por ela, porque ela é tão contumaz que o Espírito Santo ele guia a igreja a não interceder mais por aquela pessoa. Mas aí está perdido. Exatamente. Aí está perdido. Nós devemos estar constantemente orando. Os irmãos entenderam, meus irmãos? Eu não estou dizendo para você desistir de orar por alguém. É até difícil a gente julgar quando a pessoa chegou nesse ponto, né, de cometer um pecado para a morte. Alguns comentaristas, eles vão dizer que essa capacidade de dizer, olha, esse é um pecado para a morte, essa capacidade só tinham os apóstolos. Alguns vão dizer isso. Mas eu entendo que João aqui não está falando para os apóstolos, ele está falando para a igreja. Eu entendo que ele está falando para a igreja. Há casos em que o Espírito Santo, ele, vamos dizer assim, cala a nossa voz. E nós deixamos de interceder por aquela pessoa que está cometendo o pecado para a morte. Às vezes, para entender aí, eu entendo um pouco desse texto, que às vezes tem tanta gente que precisa de oração, às vezes pessoas ignorantes por não conhecer, às vezes necessitam de oração, e talvez a pessoa, uma perda, talvez seja uma perda de tempo ficar orando com uma pessoa contumaz. Pessoa que não quer mudar. Ela não quer mudar
acho que Deus mesmo tira do nosso coração, Deus coloca em nosso coração o desejo de orar pelas pessoas. E Deus também pode tirar do nosso coração o desejo de orar por algumas pessoas, porque elas são contumazes, elas não encontrarão um lugar de arrependimento, né, diante de Deus, como aconteceu com Esaú. Mas, como eu disse, é algo muito difícil de nós julgarmos, né, quando a pessoa chegou nesse ponto, né, de cometer o pecado para a morte, porque até enquanto a pessoa está viva, ela tem a oportunidade de arrependimento. Não. Nós não temos essa capacidade. Sim. Ok, meus irmãos, alguém quer falar algo? Acabei não olhando lá para a galeria, levantaram a mão aí ou não? Não? A leitura das Escrituras, meus irmãos. A leitura das Escrituras. A leitura das Escrituras com o temor divino e a sã pregação da palavra de Deus e a consciente atenção a ela em obediência a Deus com inteligência, fé, reverência e com a devida administração da digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo são parte do culto oferecido a Deus. Então vamos ler ali Atos capítulo 15, versículo 21, e Apocalipse capítulo de número 1, verso 3. Atos capítulo 15, versículo 21. Quem achar pode ler. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, pregam nas sinagogas, onde ali todos os sábados. Então esse era um costume, né? Era um costume do judeu se reunir todos os sábados e a palavra de Deus ela era lida e explicada. Então esse é um costume, é o que nós fazemos aqui no domingo. A igreja presbiteriana ela tem essa tradição, ler as Escrituras e explicar as Escrituras. As Escrituras devem ser explicadas dentro do seu contexto e devemos trazer a intenção de Deus em deixar aquele texto para o povo. Então é isso, né? Então a leitura das Escrituras com o temor divino, né? A palavra de Deus deve ser lida com o temor divino, no culto, né? No culto público, mas também no culto particular, ou no culto familiar. A palavra de Deus deve ser lida com santo temor, né? E com reverência. Vejamos também Apocalipse capítulo 1, verso 3. Esse é um texto bastante interessante. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Quem acha? Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então ele diz aqui, né? Bem-aventurados, né? Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem. Como funcionava naquele tempo? Naquele tempo, um lia e o restante do povo ouvia. As pessoas não tinham a Bíblia na mão. Passaram a ter a Bíblia na mão depois do século XVI, né? Com a invenção ali da imprensa. Mas antes, a Bíblia era na igreja. Um lia e o restante do povo ouvia, né? Por isso ela deveria ser lida na língua do povo. Caso contrário, as pessoas entrariam e sairiam, né, da igreja sem compreensão, como aconteceu com muito tempo. Infelizmente, por muito tempo, o culto foi feito em latim, e as pessoas não tinham entendimento do latim. Então a pessoa ia na igreja e não compreendia nada. Mas bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve e que coloca em prática, diz aqui o livro de Apocalipse. Por quê? Porque o tempo está próximo, né? Jesus, ele logo voltará. Então, a palavra de Deus, ela deve ser também pregada. Vejamos ali 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. 2 Timóteo
capítulo 4, versículo 2, onde Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Em todas essas palavras aqui, a primeira palavra é a palavra, né? É a Bíblia, é a palavra. Então, através da palavra, a palavra deveria ser pregada. E pelo púlpito, Paulo diz, né? Pelo púlpito você deve instar, deve corrigir, deve repreender, deve exortar com toda longanimidade. Que longanimidade é o quê? Aquela paciência longa, né? Por quê? Porque a gente prega, mas o povo não conserta logo. Às vezes a gente tem que pregar várias vezes, né? O mesmo tema para ver se dá uma prumadinha, né? Então Paulo diz a Timóteo, né? Tenha paciência, né? Mas prega, né? E com toda doutrina, né? Com toda doutrina. Então as pessoas às vezes têm aversão à doutrina, mas Paulo diz, olha, Paulo diz para Timóteo, apresenta a doutrina. Verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Então Paulo diz aqui a Timóteo, olha, pregar não é fácil. Você vai passar por aflições. As pessoas não suportam, algumas pessoas não vão suportar a palavra. Elas vão se cercar de mestres que vão falar aquilo que elas querem ouvir. E quando for apresentado para elas as escrituras, elas vão rejeitar a palavra de Deus. Então, a tarefa, né, da igreja, meus irmãos, a igreja, não somente eu, mas todos nós somos guardiões da palavra de Deus. Nós fomos levantados por Deus, eu e você, para pregarmos as Escrituras, para apresentarmos as Escrituras. Todos vão crer? Não, mas alguns crerão, né? Nós cremos que alguns eles irão crer. Ok, então a palavra de Deus deve ser, veja aí, recebida, né, com atenção, devemos procurar ter obediência às Escrituras. Também a palavra deve ser recebida com inteligência, com fé e com reverência, né? Com inteligência, com fé e com reverência. Deixa eu só procurar um texto aqui. Veja lá, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Quem achar pode ler. Então, olha só, muitos vão ouvir a palavra, mas a palavra, se não for acompanhada de fé, que é fé? Você crê naquilo que Deus está dizendo. Ela não tem nenhum proveito. Então, para ter proveito, ela precisa ser acompanhada de fé. E não vamos ler todos os textos aqui, porque não dá tempo. Falta de interesse também, mas falta de atenção. Uma coisa que o inimigo faz é procurar roubar a nossa atenção. Eu não vou ler todos os textos ali, porque nós não temos, o tempo não permite, você pode ler em casa, né? Mas o que acontece? Quando a palavra está sendo pregada, quando ela começa a ser pregada, o inimigo ele já vem procurar roubar a palavra que está sendo semeada. Para algumas pessoas, a palavra é como uma semente à beira do caminho. Os irmãos se lembram da parábola do semeador. Vem o inimigo, ele faz o quê?
rouba a palavra. Como ele rouba a palavra? Algumas pessoas nem recebem. A pessoa vem no culto, às vezes um crente que deveria preparar todo o ambiente para que o visitante ouça a palavra, ele fica lá. Você viu lá o que aconteceu lá? Olha, você viu no jornal hoje? Não, você viu lá o que passou os noticiários lá? Não tem nada a ver com o que está sendo falado, mas ele quer levar a conversa para a política. Você viu lá o time lá que venceu o futebol? Você viu lá o campeonato de basquete? A pessoa está lutando para ouvir as escrituras, o visitante, e o crente, que deveria estar lá em silêncio, ouvindo a palavra com santo temor, reverência, está cutucando a pessoa sai sem a palavra. Os irmãos compreenderam? Nós devemos colocar a nossa mente em exercício para receber as Escrituras. E enquanto estamos aqui, o inimigo, não só aqui, mas na sua casa também, quando você vai ler a Bíblia, o inimigo ele traz 1000 coisas na sua cabeça, para que você não receba a palavra e não a aplique em sua vida. Ouvir as Escrituras é uma batalha espiritual. Receber as Escrituras no coração é uma batalha espiritual. Então ele vai falar também sobre a administração dos sacramentos, né, instituídos por Cristo como parte do ordinário culto de Deus, né? Os sacramentos, só vou mencioná-los aqui. Nós protestantes temos 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, né? Nós entendemos que estes são ordenados por Cristo à sua igreja. Então, o batismo, né, tanto o batismo quanto a ceia devem ser participados da forma correta. Mas não vou entrar aqui no mérito no momento, porque depois nós falaremos em outra lição mais pormenorizadamente sobre isso, né? Também podem fazer parte do culto. Também podem fazer parte do culto. Não é muito comum na nossa igreja, mas pode fazer parte do culto. Juramentos religiosos, né? Quando é feito o juramento religioso? Na ordenação de um pastor, na ordenação de um diácono, na ordenação de um presbítero, é feito um juramento religioso. Também votos. Voto é algo bíblico. Voto está nas Escrituras. No culto, você pode fazer um voto? Pode. Ou na presença de Deus? Pode. Nós vemos vários exemplos de votos sendo feitos a Deus nas Escrituras. Só vou dar uma dica aqui sobre o voto, tá? Sobre o voto. Voto é algo que você faz e você tem que cumprir. O voto não pode ser induzido, nem pelo pastor, nem por ninguém, nem pela sua mãe, nem pelo seu... O voto tem que partir de você, é você e Deus, ok? E o voto tem que ser feito com muita consciência, muita certeza de que se eu fizer um voto, eu vou cumprir esse voto. Só um detalhe aí, né? Algumas igrejas, elas vão ensinar assim, faça um voto a Deus. Você vai fazer aqui, isso não é que é ensinado aqui, tá? Estou dizendo em algumas igrejas. Algumas igrejas vão dizer assim, você vai dar uma oferta para Deus, você vai fazer um voto com Deus, e você vai receber uma bênção. Aí já começou já errado. Está sendo induzido pelo pastor e o pastor está ensinando errado. O voto na Bíblia é sempre assim, você faz um voto, se Deus te der, você cumpre o voto. Ninguém cumpre o voto antes de Deus dar. Os irmãos estão compreendendo? O voto você cumpre quando? Depois que Deus te atendeu. Porque se Deus não te atender, você não tem que cumprir o voto. Olha, Deus, uma vez a pessoa me disse assim, pastor, eu fiz um voto com Deus, de que se Ele me desse tal trabalho em tal lugar, o primeiro salário eu entregaria na igreja. Não foi induzido pelo pastor, foi a pessoa e Deus no particular que fez isso. Ela falou, então, pastor, mas agora eu estou apurado, o que eu faço? Eu falei, cumpre o seu voto, porque Deus não se agrada de tolos. Você não fez um voto? Agora cumpre o seu voto. Você poderia ter dito a Deus, Deus, eu quero aquele emprego. Deus ia dar um emprego para você sem que você fizesse
Voto. Mas uma vez que você fez voto, você tem que cumprir o seu voto. Pois o miserável não deu. Perdeu o emprego e depois passou necessidade. Mas é porque Deus pesa a mão sobre a pessoa que faz o voto e não cumpre. Os irmãos estão compreendendo? Você não é obrigado a fazer voto, mas uma vez que você fez o voto, você se obriga a cumprir o voto. Presbítero Manuel. Lembrando de Jacó, quando foi, ele fez o voto, ó, se Deus for comigo... Muito bem. O presbítero Manuel está lembrando de Jacó, dizendo Jacó quando sai, né, e vai para casa do seu tio, ele diz, olha, se o Senhor for comigo e me abençoar, eu vou te servir, o Senhor será meu Deus, e de tudo te darei o dízimo. Ele já faz votos já precipitado, né? Mas mesmo assim Deus abençoou ele e ele teve depois que cumprir o seu voto. Então, Ana fez um voto ao Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Ela cumpriu o voto dela. Toda pessoa que faz voto, ela se obriga. Deus, um detalhe aqui, meus irmãos, Deus não obriga ninguém a fazer voto. Agora você imagina o pastorzão chega na frente da igreja e fala assim, irmãos, vamos fazer um voto com Deus. Eu já sento na hora. Se ele mandar ficar em pé, eu já sento. Eu não vou fazer voto induzido por ninguém. O voto é algo você e Deus. E se você fizer voto e não se cumprir, e não cumprir, a Bíblia diz que Deus não se agrada de todos. Ana. Jefté estava num contexto idólatra e ele fez o seguinte voto, Jefté, no livro de Juízes. Ele estava indo para a guerra e ele fez o seguinte voto, primeiro que sair, primeiro que aparecer, se eu vencer a guerra, o primeiro que aparecer, eu vou sacrificar para Deus. Alguns detalhes, né? Deus nunca pediria uma besteira dessa. Foi a cabeça de Jefté, né? E depois ele se lascou, porque ele imaginava que podia sair qualquer um, menos a filha dele. Depois, os comentaristas não sabem dizer se ele cumpriu o voto ou não. Se ele cumpriu o voto tem que ser cumprido. Se ele não cumpriu o voto, Deus teria pesado a mão sobre ele, né? Mas esse voto de Jefté, ele é muito polêmico. Mas Jefté nos ensina o quê? A não fazer votos precipitados. Ele não precisava fazer aquele voto. Mas ele fez um voto sem precisar. Mas uma vez que ele fez o voto, ele teve que, eu creio, né, que ele teve que cumprir. Então, olha só, em que ocasião a gente faria um voto a Deus? Não sei. Eu conheço uma pessoa que fez o seguinte voto, olha Deus, se o Senhor fizer tal coisa por mim, eu não vou usar joias jamais na minha vida. E essa pessoa não usa joias, porque Deus lhe atendeu o pedido. Os irmãos estão compreendendo? Dá presente para essa pessoa de joia, ela não vai usar, porque ela fez um voto com Deus. Era algo que ela gostava muito. Ela disse, olha, eu não abro mão disso, meu Deus, se o Senhor atender a minha oração. E Deus atendeu a oração. Então, vamos lá. Então, juramentos religiosos, votos, jejuns solenes, jejuns, né? Aí sim, jejuns podem ser convocados pela liderança da igreja, ou podemos fazer um jejum por alguém que está passando necessidade, ou pela nossa nação, jejuns solenes como parte do culto, ações de graças em ocasiões especiais, tudo que em vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de um modo santo e religioso. Agora, sobre o Evangelho, meus irmãos, e já vou caminhar aqui bem rápido, né, por causa do nosso tempo. Sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a certo lugar, nem se torna mais aceito por Deus por causa do lugar em que se ofereça ou a que se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, né? Nós aprendemos isso especialmente em João 4.
Então, a adoração, não existe na terra um lugar que seja mais santo que o outro, hoje. Deus estabeleceu nos tempos do Antigo Testamento um lugar que era acima de todos os lugares, o único lugar de adoração, que era o templo em Jerusalém. Os irmãos estão compreendendo? Templo em Jerusalém, lugar que Deus escolheu para a sua adoração. Era ali. Todos os povos da terra deveriam ou ir para Jerusalém, ou o culto deveria ser virado para lá. Se vamos adorar, então devemos ficar, eu não sei para que lado está Jerusalém, mas devemos ficar voltado para Jerusalém. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus não é adorado mais assim. Agora ele é adorado em espírito e em... Se a igreja se reúne aqui, ou se a igreja se reúne debaixo de uma árvore na África, não importa, ali está a igreja. Se o povo se santifica, Deus recebe a adoração. Ok, meus irmãos? Porque às vezes algumas pessoas acham, né? Se eu for lá em Israel adorar lá na Terra Santa, ou se eu adorar em outro lugar, ali vai ser uma adoração especial. Não, não vai. Nós somos templo, exatamente. O Espírito Santo ele habita em nós. Hoje Deus é adorado em espírito e em verdade. Mas mesmo aquele lugar santo lá no Antigo Testamento não serviu para converter o coração do povo. O povo era tão ruim que foi levado para o exílio. E depois Deus entregou na mão de Roma, e depois no ano 70 Deus mandou Roma destruir. Por quê? Porque não é o local, são as pessoas. Deus, ele vê o coração dos homens. Ele quer uma adoração do nosso coração. Além do culto congregacional na igreja, Deus deve ser adorado. Isso aqui é importante, né? Tanto em famílias diariamente, mas também em secreto. Jesus diz: fecha a porta do teu quarto e ora. Né? Estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. Né? A igreja é que determina os dias de culto em assembleia, mas Deus deve ser adorado em família, Deus deve ser adorado pessoalmente, todos os dias, constantemente, Deus deve estar sendo adorado. E como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto a Deus, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. Então, um dia para adoração. Amém, meus irmãos? Pelo menos um dia, né? Mas lembra o que nós vimos antes? Deus deve ser adorado todos os dias. Mas um dia especial. Um dia em que a igreja se reúne para adoração. No Antigo Testamento esse dia era o sábado. A palavra sábado significa descanso. Até a morte de Cristo, a sua ressurreição, foi o sábado. Depois, no Novo Testamento, né, desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Este sábado, esse é o nosso último slide, este sábado é santificado ao Senhor. A palavra santificado significa separado, né? Esse sábado ele é separado para o Senhor, quando os homens, vou ter que ler aqui nas minhas letrinhas, né? Quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso de suas próprias obras, palavras e pensamentos, a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia.
Qual que é o ponto central aqui? O ponto central aqui, meus irmãos, é que neste sábado, que para nós é o domingo, né, o dia de descanso, nós devemos fazer o quê? Preparar os nossos corações para a adoração. Amém, igreja? Nós devemos vir nos preparando para o culto. Se você não se prepara para o culto, você não presta a Deus uma boa adoração. Você vem preocupado com problemas, né? Você briga em casa, sei lá, o diabo faz de tudo para você não adorar a Deus como Ele deve ser adorado. Então é preciso que já durante a semana venhamos nos preparando para a adoração, para prestarmos a Deus um verdadeiro culto. Vamos fechar nossos olhos, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, te louvamos, ó Deus, pelo ensino das Escrituras. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma mente esclarecida da Tua vontade, Pai. Que nós possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos recebê-la em nossos corações. Que nós possamos, Pai, bem aplicá-la em nossas vidas. Que nós possamos, Pai, bem aplicá-la também na evangelização, na pregação, durante a semana. Pai amado, em nome de Jesus, com relação ao culto religioso e ao domingo, nós pedimos a Ti, Pai, que desperte o Teu povo para a verdadeira adoração. Que o Senhor desperte o Teu povo para Te adorar com coração sincero. Que nós possamos Te adorar, Pai, com toda a força do coração, da alma, mas também, Pai, com toda a força da mente. Que possamos Te adorar com fervor de entendimento e com fervor de espírito. É em nome de Jesus que oramos. Amém.